Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar com o microfone na mão, porque o meu tamanho não me permite ficar atrás da mesa. Eu vim de salto já, imaginando coisas assim, mas nem com salto eu fico visível para vocês. É um prazer estar aqui no INES novamente. Queria agradecer muito o convite da comissão organizadora, em nome da Valéria e da Osilene. Estou encantada, sim, na verdade, encantada e chateada ao mesmo tempo. Chateada por não ter podido estar com vocês ontem. E pelas fotos, pelos temas e pelo pouquinho que eu consegui assistir de hoje de manhã, eu imagino que eu perdi discussões riquíssimas e apresentações maravilhosas. Então, esse é meu lado triste. Por outro lado do encantamento, eu já comentei isso com algumas pessoas. Eu trabalho na área já há algum tempo, não me perguntem quanto, porque eu não vou falar, mas eu já trabalho há muito tempo na área e, na verdade, chega uma hora que a gente fica sempre conversando com os nossos grupos e parece que o movimento, a educação de surdos frente ao caos da educação no país, vai ficando paralisado. E aí, quando a gente tem contato com os trabalhos de vocês, nesses pouquíssimo tempo que eu consegui ver, eu vejo assim, nossa, que diferença que está acontecendo, né? Então, essa abertura, graças ao Plano Viver Sem Limites, dos cursos de licenciatura e bacharelado em letras libras, de uma forma mais generalizada nas universidades federais, deu um novo gás, porque entrou jovem. E vocês estão mostrando e buscando temas, campos na educação de surdo, no ensino de libras, pensar em materiais, pensar em outras possibilidades, isso está fazendo que a coisa vá ganhando uma dimensão que me deixa muito feliz e muito orgulhosa. Então, eu queria publicamente parabenizar a essa juventude e aos orientandos que a Celeste aqui apresentou. Falei para ela, ela me cansou, ela trabalha muito, né? Eu já fiquei cansada de ouvir tudo que ela já fez e faz ainda na UFRJ. E, assim, parabenizar o INES também por esses cursos que vocês têm agora na educação superior, que, em diálogo com as universidades federais, isso vai dando corpo e novas possibilidades de resistência, porque, frente à situação da educação hoje neste país, e, principalmente, desde 2008, com esta política perversa, inclusiva, e eu concordo com a Celeste, né, que a gente não tem isso, a educação de surdos perdeu muito. E o INES é esse lugar de resistência, né, e eu fico muito feliz por isso. Mas vou parar de falar e vou direto à minha apresentação. Então, na verdade, quando a Valéria e a Osilene me convidaram para falar sobre desafios na formação de profissionais na área da surdez, deu certo pela primeira, já tinha sido convidada em outros anos, deu certo esse ano de eu vir, e eu falei, ok, lindo tema, até eu ter que parar para pensar. Quer dizer, o maior desafio para mim é o tema, porque são tantos os desafios que eu falei, bom, a partir de que lugar que eu vou abordar essa temática? E juro que eu não combinei com a Celeste, mas veja o título que eu dei, Uma Educação Bakhtinianamente Orientada, Desafios também para a Educação de Surdos. Isto quer dizer que muito do que eu vou falar serve para a gente refletir sobre todos os processos educacionais de surdos, de ouvintes, de cegos, de surdos cegos, e a partir de uma perspectiva teórica que vai olhar o humano. Lógico que, pela diferença linguística,
Em alguns pontos, eu vou fazer essa aproximação e trabalhar um pouco alguns conceitos, pensando, então, especificamente na criança surda. Bom, eu, desde 2007, já desde 2000, quando eu entrei no doutorado, eu quero. TDAH, eu não paro. Alô. Bom, agora está melhor. Agora eu posso me mover. Obrigada. Então, desde 2000, quando eu ingressei no doutorado, eu comecei a namorar e me aprofundar nos estudos da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin. E, desde então, eu não parei mais de tê-lo como meu referencial teórico para pensar a educação de surdos. Então, seja em trabalhos de campo, junto às secretarias municipais de educação, seja em pesquisas dentro da universidade, seja apenas filosofando, eu estou com Mikhail Bakhtin sempre dialogando. E, atualmente, eu ministro uma disciplina na pós-graduação, que é o nome do autor, Educação, Linguagens e Culturas, onde esta questão da educação tem ficado cada vez mais presente nas nossas discussões a partir deste teórico. Mas por que usá-lo, já que não é uma tradição na educação? Por que usá-lo a partir do momento que ele, de toda a sua obra, do conjunto da sua obra, ele escreveu de 1918 até 1965, fora os escritos que não foram publicados, só uma, ele relatou a sua experiência como educador. Ele foi, durante um tempo, professor de russo para alunos russos do terceiro ano do ensino médio no Brasil. Então, por que usá-lo como perspectiva teórica? Bom, e se é possível... eu tive um problema com o meu computador também. Tudo que terminava com A e E, ele mudou A ou AR, ele mudou para E. Então, vocês vão encontrar, assim, caso positivo E. Aí eu já estava lendo a apresentação, já encontrei um monte, não sei, meu computador ontem resolveu brincar 1h comigo, não dava, né? E se é possível, então, a partir dessa perspectiva, pensar a educação escolar, ou pensar a educação no seu conceito mais amplo, que é onde eu gosto de trabalhar, será que é possível eu pensar na educação de surdos a partir dessa perspectiva? Então, acredito que, pelo histórico que eu disse antes, desde 2000 que eu faço isso, eu só posso falar que sim, e sim, porque todas as suas discussões vão se inscrever na área das ciências humanas. Isto, para mim, já basta. Tá? Então, eu vou tentar trazer alguns conceitos e discutir. E um parênteses. E é tão interessante isso que tem uma amiga minha que estuda doutorado em outra universidade, não na USP, é surda, e eu apresentei aos estudos de Bakhtin, e um dia ela me manda um WhatsApp. Por que você nunca me disse que Bakhtin tinha trabalhado com surdos? Aí eu respondi, porque ele nunca trabalhou com surdos, por isso que eu não disse. Mas tudo o que ele diz aqui, eu me reconheço nele. E aí a resposta foi essa, talvez porque ele fale do humano. Né? E aí, olhar esta perspectiva, não da falta de audição, não das dificuldades dos surdos, mas eles são surdos e eu sou ouvinte. Tem gente aqui de 1,90 m, eu tenho 1,5 m. Então, como é que a gente vai lidando com essa diferença? Né? Bom, discutindo, então, alguns conceitos para pensar a educação. Um conceito central para Bakhtin é... como é que vocês fazem o sinal de Bakhtin no Rio? Bakhtin, tá. Em São Paulo, tá? O
princípio de alteridade é um dos princípios fundantes. A alteridade entendida como o espaço onde se constitui individualidades. Então, todo o processo, toda a filosofia dele, que ele vai trabalhar com uma filosofia moral, de ética, ética que para ele nada mais é do que a minha responsabilidade com o outro e pelo outro, esta é a ética bakhtiniana, eu vou ter este princípio, uma relação que é constitutiva. Eu me constituo pelos olhos dos outros, assim como eu completo e constituo os outros que comigo se relacionam. E esta relação constitutiva ela só vai se dar por meio da linguagem, não há outra maneira. Então, eu começo a pensar nessa relação constitutiva, pensando num bebê. Um bebê ouvinte, filho de pais ouvintes. Um bebê surdo, filho de pais surdos. Um bebê ouvinte, filho de pais surdos. Alguma coisa aproxima esses bebês, né? O que poderia ser? O fato de que, nesses 3 casos, e eu citei 3, a gente poderia pensar em tantos outros, nós nascemos imersos na linguagem. Então, quando a gente nasce, todos esses outros que estão ao meu redor me fazem uma imersão na linguagem, me dão sentidos, me banham de sentidos, sentidos que vão ser responsáveis para eu me significar, significar o outro, significar o mundo, ou seja, para eu ser. Então, são todos esses sentidos que me dão o meu sentido de eu. E, ao mesmo tempo, nessas relações, eu consigo receber carícias, receber sorrisos, ver expressões, ouvir palavras que, no futuro, eu também vou falar. Ou seja, é nesta relação, desde sempre, que eu já começo a me constituir. Nessa relação, eu já respondo a quê? A um projeto de futuro dos outros. Meus pais tinham um projeto para mim, e eu começo a responder a este projeto nesta relação. Bom, o que acontece com uma criança surda, filha de pais ouvintes, que não conhecem os aspectos socioculturais e linguísticos das comunidades surdas? Ele vai receber carícias? Vai. Ele vai ver sorrisos? Vai. Ele vai ver expressões, ele vai ver os lábios da mãe se moverem em direção a eles, mas ele não vai ouvir as palavras que um dia ele poderia falar. Palavras que são aquelas responsáveis pelo sentido da sua existência. A linguagem que ele vai perceber são de palavras fragmentadas e, principalmente, pelo que não é verbal, que também constitui o discurso. E, com isso, ele não tem acesso às próprias histórias que são constitutivas do seu grupo familiar. Bom, por que eu estou falando desta constituição? Porque eu acredito que essa história dos surdos, filhos de ouvintes, pode ser mudada. E pode ser mudada a partir do momento que eu consigo que esses surdos estejam imersos no mundo da linguagem, no mundo da cultura. Nesta relação discursiva com outros surdos, com ouvintes que falam Libras, porém com outros surdos que podem dar novos sentidos e novos posicionamentos ideológicos a partir do lugar que é ser surdo. Eu, como ouvinte, vou dar esta completude no outro surdo falando Libras, mas nunca serei surda e viverei e me falarei deste lugar de ser surdo.
E, nisso, a escola começa, então, a aparecer. Se eu tenho já esta não imersão na linguagem na família, onde seria possível que isto acontecesse? Na escola. E falar isso dentro do INES, para mim, é um privilégio, porque vocês podem fazer essa história. Diferente de falar isso nas outras realidades das crianças que vão para escolas de ouvintes aos 6 anos de idade, sem nunca ter tido relações com Libras, sem entender o português oral, óbvio, com um intérprete, portanto, que fala uma língua que eles não conhecem, e é pedido a esta criança, aprenda. E aprenda, principalmente, o português escrito. Aprenda uma segunda língua sem ter tido uma primeira. E esta maldade, esta violência, a gente faz com as crianças surdas aos 6 anos de idade, porque é a hora que tem a primeira entrada na escola. Então, essa relação com os outros, essa constituição, esse mundo da linguagem, vai se dar aqui. E isso a gente precisa ter consciência numa formação de professores de surdos, porque os ouvintes, eles chegam na escola, pelo menos com linguagem. Podemos fazer um estrago com eles, por meio da linguagem, mas, com os surdos, a gente ainda tem que entender que nem na família este acolhimento pela linguagem tem sido possível de acontecer. Então, quando eu penso em escola, eu não posso reduzir as minhas decisões apenas a conteúdos disciplinares, de disciplinas. Eu não posso também reduzir só a uma questão linguística. Porque, se assim fosse, nenhuma criança ouvinte teria problema na escola. Todos falamos a mesma língua, não é? Mas eu tenho que pensar que propiciar um espaço onde se compartilhe uma linguagem é dar consciência a esta criança sobre novas possibilidades e perspectivas de futuro. Não de ser surdo único numa escola de ouvintes, mas sim uma perspectiva de ser surdo e ser professor de uma universidade pública, assim como eu. Se é que seja esse desejo. Não façam isso. Vão ser médicos, vão fazer outras coisas que dá dinheiro e a gente se desgasta menos. Mas também é uma forma de possibilitar tanto à família ou aos professores, e aí, no caso, ouvintes, que ali vai acontecer um encontro do quê? Não só uma relação entre línguas, ou uma translinguagem, como a gente chama hoje, onde eu posso, pela escrita, transitar entre línguas, mas ali eu tenho um encontro de duas culturas, e duas culturas que nunca poderão se fundir. Cada uma tem a sua unidade, cada uma deve enriquecer a outra. Ou seja, numa perspectiva bakhtiniana, eu não tenho nenhuma superioridade de ninguém em relação ao outro. Nós nos transformamos, e culturalmente também. Então, nesta constituição do eu tenho que pensar que, se não há linguagem, não há educação. Se uma educação sem relação eu-outro, também não vai existir. E, além disso, pensar que aí é o estrago que a gente pode fazer com as crianças ouvintes, e também com as surdas, que o meu olhar para o meu aluno, ele sempre vem carregado, a minha linguagem, sempre vem carregado de acentos valorativos, de entonações avaliativas. E são essas entonações que podem levar um bom aluno a ser paralisado na escola, ou pode levar um aluno com dificuldades a se tornar brilhante na escola. Um professor tem esse poder, gente. E dificilmente a gente se dá conta disso. Mas é um incentivo e eu posso transformar a vida de um aluno. E é de novo, eu posso paralisar um aluno. Ou você não sabe, você não fez, você não sabe Libras, eu sei, eu vou te ensinar. Quantas coisas tem nesses discursos que a gente pode, ao mesmo tempo, paralisar
e, ao mesmo tempo, levar este sujeito à aprendizagem. E aí pensar, né, a Celeste falou, existe um diferente? Não, pensando nessa relação, um surdo, 40 ouvintes, e a diversidade dos ouvintes. Ninguém aqui aprende do mesmo jeito. Cada um aprende do seu modo. E cabe ao professor, sim, pensar em diferentes maneiras de alcançar o seu projeto de futuro, pedagógico, os seus objetivos. E não precisam ser iguais para todo mundo. Então, gente, uma construção de conhecimento por meio de uma língua partilhada, eu vou ter que considerar, óbvio, a língua, que é responsável pela construção do conhecimento, um professor, que é esse excedente de visão dos seus alunos. Excedente de visão, a gente usa assim o sinal em São Paulo, tá? Não sei aqui se vocês trabalham com esse conceito. Não. O professor e o seu excedente de visão sobre o seu projeto educacional, seu projeto de futuro, o excedente de visão dos alunos em relação ao professor, que também pode se paralisar se os alunos não derem uma entonação valorativa para ele, e a objetivação do conhecimento. Então, gente, eu vou passar rapidinho por causa do tempo, imagino que eu já esteja quase acabando. A língua responsável pela construção do conhecimento. Historicamente, eles têm sido enunciados numa língua de domínio do professor e não dos alunos. E, quando isto acontece, esses conhecimentos entram pela escrita, que tem sido trabalhada com o surdo como objeto, distante do uso, uma coisa objetivada que não permite o uso da linguagem escrita, por meio de interações verbais de lugares sociais que implicam numa tríplice e desigual relação de poder, professor, aluno, ouvinte, surdo, em português, Libras. E procedimentos discursivos que não possibilitam o diálogo, então, de conhecimento e vida. Mudança no contexto escolar, colocar professor ouvinte para dar aula em Libras. Eu tenho, então, novas relações de poder, porque eu tiro os ouvintes do conforto linguístico e faço os ouvintes... Eu estou falando de mim mesmo, tá? Porque eu já tive que fazer isso. Demandar alterações em práticas pedagógicas, porque eu mudei de língua. E a vivência de que, mesmo falando Libras, eu não posso compartilhar, estar imersa na cultura do outro, ou seja, eu me inverto a posição historicamente constituída em relação à educação de surdos. E, nessa relação línguas, culturas, lembrar que, para mim, pela perspectiva bakhtiniana, é justamente esta relação que é a riqueza da educação bilíngue. É onde há troca, onde há complemento, é onde nós nos transformamos. Mas também pode ser um grande perigo, porque eu estou lidando sempre com valores sociais assimétricos que não podem sobrepor. Professor e excedente de visão sobre os alunos, eu já falei. Quer dizer, essas entonações que o professor tem na sua linguagem em relação aos seus alunos e que pode, então, fazer muita diferença no processo educacional das crianças. Sobre o seu projeto educacional, eu sempre tenho que ter um projeto de futuro, o que eu quero na educação das minhas crianças, ou dos meus adolescentes, ou dos meus adultos. Atualmente, todos os meus adultos são crianças, porque eu descobri que meus alunos são deste século. Então, isso, para mim, eu tive um choque quando eu descobri que os meus alunos nasceram nesse século. Era algo que eu nunca tinha parado para pensar. Então, é tudo criança para mim. E esse projeto de futuro que deve partir, então, de uma memória do passado.
aquilo que eu já fiz e que deu certo, aquilo que eu já fiz e que não deu certo, aquilo que eu já ouvi de experiências passadas e que podem, então, transformar este futuro. Este excedente de visão dos alunos sobre o professor, que nada mais é do que uma aproximação de um professor e saber o que essas crianças sabem, e trazer essa educação a partir dos alunos, dando sempre em vista, seguindo o seu caminho de projeto educacional. E, para finalizar, a objetivação do conhecimento. Então, para Bakhtin, é impensável separar as 3 áreas da cultura humana: ciência, arte e vida. Uma é mutuamente responsável pela outra. Então, esses conhecimentos, essas áreas, elas não podem estar unidas de forma mecânica. Com isso, não existe uma verdade absoluta. Toda a verdade, ela é questionável. E as coisas só fazem sentido quando dialogam com a nossa vida. Então, para ele é muito interessante, ele dá alguns exemplos, acho que eu nem pus aqui os exemplos, que é essa questão do humano como eixo central dos sentidos. Então, a geografia não sabe o que é longe e o que é perto, o que é aqui, o que é lá. A história não sabe o que é passado, o que é futuro, o que é passado recente. A disciplina não sabe. Quem vai dar valor a esses conhecimentos, o que é longe, o que é perto, o que é passado distante, passado recente, somos nós, somos humanos. E se esses conhecimentos não fazem esse sentido para mim, eles ficam como uma verdade dada pela ciência, sem relação com a verdade da vida. O russo, ele tem 2 palavras para a verdade. E, com isso, dá para você fazer esse jogo entre o que é a verdade, que é transmitida de forma autoritária, sem relação com a verdade da vida. E, no caso dos surdos, então, uma objetivação que passa pelo ensino de língua. Língua que não tem quem fale, língua que passa pela sua gramática, que não tem quem enuncie, não tem contexto, não tem história. Isto é, um conhecimento que é objetivado. E aí, uma mudança de perspectiva, que é questionar este conhecimento acumulado que nós já temos sobre o que é educação bilíngue e onde nós podemos, então, aproximar a educação bilíngue de surdos, distanciar a educação bilíngue de surdos, aproximar e distanciar no sentido de o que a educação bilíngue para surdos também pode transformar esses outros estudos sobre educação bilíngue. E aí a gente pode fazer uma grande viagem desses diferentes contextos bilíngues, mas o que eu ressalto é a necessidade, então, da gente valorizar os discursos da cultura letrada em ambas as línguas, e não em apenas o português. Então, finalizando, uma educação bakhtinianamente orientada seria considerar a relação fundante, eu e outro. E como nós somos, na verdade, nós não somos únicos e nem ocupamos o mesmo lugar na existência, significa que nós somos diversos. Não existe uma língua única, existem diferentes linguagens que constituem a nossa língua, e não existe uma cultura única, uma cultura brasileira. Existem culturas brasileiras, culturas surdas, e que é essa diversidade que a gente deve valorizar em espaço educacional. Planejamento de futuro, excedente de visão, relação conhecimento e vida, mas, em destaque, isso, apesar de tudo isso, uma educação bakhtinianamente orientada para a educação de surdos deve ser uma educação na qual a Libras assuma o seu lugar de direito.
Era isso. Muito obrigada. Desculpa ter passado o tempo.